Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de Química, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Em Química, nós estamos finalizando o nosso capítulo, não é isso? Hoje eu vou fazer a correção da última parte do conteúdo. Nós vamos iniciar com a correção na página 248, que a primeira questão diz assim: de acordo com os postulados da física clássica de Isaac Newton, o que supõe a formulação da teoria da relatividade de Albert Einstein. Segundo a física clássica, o universo era como um relógio gigante. Tempo e espaço eram iguais em todas as partes e absolutos. A teoria da relatividade é dividida em restrita e geral. Na primeira, a distância e o tempo podem ter diferentes medidas, segundo diferentes observadores. A segunda supõe a teoria da gravidade capaz de explicar força de atração pela geometria tempo-espaço, tá certo? A próxima questão é na página 251, a primeira questão, que diz assim: ao se desintegrar o átomo de radônio, massa 222, número de prótons 86, se transforma em polônio 210, massa e 84 prótons. O número de partículas alfa e betas emitidas no processo é respectivamente. Ó, pessoal, vejamos o seguinte: a massa, ela passa de 222 no radônio para 210 no polônio. Então, eu faço 222 menos 210, que vai dar uma variação de 12 da massa, certo? Ó, massa. E o número de prótons vai de 86, o número de prótons vai de 86 no radônio para 84 no polônio. Então, fazendo 86 menos 84, 2 é a variação do número de prótons. Então, para saber quantos alfas e quantas betas foram usadas, nós vamos fazer o seguinte: ó, a massa não foi 12, a beta, ela tem massa desprezível, então pode emitir quantas betas emitirem que a massa não muda. Então, se a massa é 12 e eu sei que a partícula alfa tem massa de 4, então foram utilizadas 3 alfas. Por quê? 3 vezes 4 igual a 12, que é a massa, não é isso? Agora, o número de prótons vai ser o seguinte: se foram utilizadas 3 alfas, então 3 vezes 2, que é o número de prótons da alfa, vai dar um número de prótons de 6. Aí, no caso, só foram 2, na verdade, que foram variados, né? A gente viu que passou de 86 para 84, então só foram 2. Então, desses 6, eu tenho que diminuir 4 prótons. E aí, eu vou lembrar que a beta tem número de próton menos 1. Então, se eu vou ter que diminuir 4, então significa que foram emitidas 4 partículas beta. Porque 4 vezes menos 1 dá igual a menos 4. E se eu fizer aqui, ó, 6 menos 4 dá igual a 2 prótons, que é justamente a variação que aconteceu. Então, significa que foram emitidas 3 alfas e 4 betas, sendo correta a alternativa letra D. Tá certo, pessoal? Se quiserem printar, fiquem à vontade. Pronto, vou apagar pra gente ir pra segunda questão, tá bom? Na segunda questão, nós temos o seguinte: em recente experimento com um acelerador de partículas, cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um novo elemento químico. Cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um novo elemento químico. Ele foi produzido a partir de átomos de cálcio, Ca, de número de massa 48, e de átomos de plutônio, Pu, de número de massa 244. Com um choque efetivo entre os núcleos de cada um desses elementos, ou seja, entre cálcio e plutônio, surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons, o número de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, de um átomo neutro desse novo elemento são... Então, preste atenção. Nós vamos pegar aqui o cálcio, que tem uma massa de 48 e um número atômico de 20. Ele vai se chocar com o plutônio, que tem um número atômico uma massa de 244 e um número atômico de 94.
Aí o que é que a gente vai fazer? É o seguinte, vamos encontrar primeiro o número de nêutrons, que nós não sabemos, porque ele quer saber prótons, nêutrons e elétrons. Então, para encontrar o número de nêutrons do cálcio, eu faço massa menos próton. 48 menos 20 vai dar 28, número de nêutrons do cálcio. O número de nêutrons do plutônio, eu faço 244 menos 94, que vai dar 150 nêutrons. Então, ele diz que eles dois vão se chocar. Então, o número de prótons vai ser igual a 20 do cálcio mais 94 do plutônio, que vai dar um elemento com 114 prótons, tá certo? Agora, vamos ver o número de nêutrons. Vai ser 28 do cálcio mais 150 do plutônio, que somando vai dar 178 nêutrons. Mas lembrem que ele diz que nesse choque foi perdido 3 nêutrons. Então, menos 3, que vai dar igual a 175 nêutrons, certo? E o número de elétrons, pessoal, como ele é átomo no estado fundamental, elétrons é igual a número de prótons. Então, se os números de prótons são 114, o número de elétrons também é 114. Então, a resposta vai ficar 114 prótons, 175 nêutrons e 114 elétrons, que vai ser letra B, tá certo? Agora, nós vamos para a 7ª questão. A ilustração a seguir representa o experimento proposto por Rutherford, o qual culminou na descoberta dos tipos de radiações. Aí nós temos o experimento de Rutherford. Aí diz assim, na imagem podemos observar as trajetórias descritas pelas partículas alfa e beta e pelos raios gama ao serem emitidos sobre a superfície, a partir da influência de um campo eletromagnético. Assim, com base nessas informações, qual das alternativas a seguir está correta? Letra A. De todas as radiações, aquela que apresenta o menor poder de penetração em uma certa matéria é a radiação beta? Não, é a alfa. E letra B. A radiação gama é uma onda eletromagnética, logo não possui carga elétrica positiva nem negativa? Corretíssima. A letra C, ele diz assim, a radiação alfa, por ter 2 partículas positivas, 2 prótons, torna-se uma radiação de elevada massa? Não, não é por esse motivo. A radiação beta é uma radiação de massa praticamente nula por assemelhar-se a um próton em sua composição? Não, ela não se assemelha a um próton. Então, a alternativa correta é a letra B. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa correção, tá ok? Da atividade, não é isso? E para seguirmos hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Na página 250, vocês têm uma partezinha que diz assim, Laboratório de Ciências, Experimento de Becquerel. Esse experimento nós não vamos fazer. Como vamos proceder com essa atividade? Eu vou postar na sala virtual um vídeo retirado do YouTube, que o nome do vídeo é Radioatividade através de experimentos, o experimento de Becquerel. Vocês devem assistir esse vídeo, mas assistam todinho com bastante atenção. Após assistir o vídeo, aí vocês vão responder essas 5 questões que tem assim. Antes de assistir o vídeo, você responde as questões. E depois que assistir o vídeo, você vai resolver essas 4 questões que tem questões pós-vídeo, entendeu? Então, assiste o vídeo que eu vou postar. Depois que assistir o vídeo que eu postar, vai lá na página 250 e resolve as questões antes do vídeo, são 5, e pós-vídeo, são 4. Resolve, manda pra mim no meu WhatsApp ou na sala virtual, tá bom? Outra coisa que a gente vai seguir hoje, eu vou falar um pouquinho pra você, como a gente encerrou o conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Marie Curie, tá certo? A Marie Curie, ela é uma mulher que foi muito importante para a ciência. Ela nasceu na Varsóvia no ano de 1867, perdeu a sua mãe cedo, foi criada pelo seu pai, que era professor de física e matemática, priorizou o ensino e ela se agarrou a isso. Ela foi em 1983 na França, 1893 na verdade na França, ela foi a primeira mulher a concluir a graduação em física na Universidade Francesa de Sorbonne. Ela fez sua graduação também em matemática, casou-se com Pierre Curie, que era professor de física na Sorbonne e foi companheiro dela por longa data.
O Pierre morreu de forma trágica, ele morreu atropelado por uma carruagem, certo? O Nobel de 1903 de Física foi concedido a ela, né, e ao marido, Pierre Curie, pelos estudos realizados à radioatividade. Posteriormente à morte dele, ela foi para a universidade, tornou-se a primeira mulher professora na Universidade de Física de Sorbonne, e também ela ganhou um outro Nobel de Química, por conta da descoberta dos elementos radioativos polônio e rádio, tá certo? O polônio, ela deu esse nome em homenagem à cidade de origem dela, né, na Rússia, e o rádio, ela escolheu esse nome, tá certo? Ela foi a única mulher na história da química a ganhar 2 Nobel de Química, tá certo? E é graças à descoberta do rádio que as pessoas que hoje em dia fazem tratamento de radioterapia e muitas vezes sobrevivem ao câncer, se curam do câncer, foi graças à descoberta da Marie Curie. Ela teve muita dificuldade na vida por conta disso, por ela ser mulher, judia e originária de outro país. Mas pouco a pouco ela conquistou o destaque na vida. Ela morreu, infelizmente, por conta de uma leucemia, porque quando ela estava trabalhando com o rádio, ela tinha o péssimo hábito de andar com pedaços do rádio, do elemento químico rádio, no bolso da sua roupa. E essas radiações entraram no corpo dela, na época ela não tinha noção dos efeitos da radioatividade, e ela desenvolveu uma leucemia muito rara e acabou morrendo em 4 de julho de 1934, tá certo? Ela teve 2 filhas, né, isso? Uma delas, Irene Curie, também ganhou o Nobel de Química e cuidou do Instituto Marie Curie após a morte da sua mãe. Em 1965, 60 anos após a morte de Marie Curie, ela foi homenageada pelo presidente da França, que chamava ela de mulher francesa, colocou as cinzas dela e do marido dela, o Pierre Curie, no Panteão, e disse que ela se colocava a primeira mulher por seus próprios méritos, tá certo? Então a Marie Curie é muito importante para a química, eu tenho uma profunda paixão por ela, pelo trabalho dela, e eu gostaria que vocês fizessem uma pequena pesquisa sobre a vida da Marie Curie e manda para mim no WhatsApp ou na sala de aula. Então nossas atividades por hoje são essas: assistam do vídeo do YouTube, resolvam a atividade da página 250, 5 questões antes do vídeo, 5 questões após o vídeo, manda para mim no Zap. Sim, faz a pesquisa pequenininha sobre a vida da Marie Curie, vocês podem estudar mais para conhecer mais sobre a vida dela, e manda para mim no WhatsApp ou na sala de aula virtual que eu estou recebendo. E qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar, eu estou disponível de 1 até as 5. Tchau e um abraço!